Nesse vídeo vamos falar sobre herança e polimorfismo. Eu sou Arthur Nunes e nós somos do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. A gente começa logo depois da vinheta. Finalmente a gente vai descobrir o que a gente coloca nos parênteses de quando a gente define o cabeçalho de uma classe. Esses parênteses são reservados para a herança. Aqui no slide nós temos uma classe qualquer que tem o nome de papel e ela possui dois atributos, conteúdo, tamanho, e dois métodos, escrever e ler. E no próximo slide a gente define uma outra classe, uma classe caderno, e dentro desses parênteses, os parênteses da herança, a gente coloca papel. E ao fazer isso, a gente está fazendo com que a classe caderno herde todos os atributos e métodos de papel. Então, mesmo que a gente não tenha definido aqui como o papel está dentro desses parênteses, a classe caderno também vai ter conteúdo, tamanho, escrever e ler. E a esse procedimento muito bonito e muito útil, a gente dá o nome de herança em orientação a objetos. A gente aqui chama a classe caderno de classe filha e a classe papel de classe mãe. Então vamos para o idle fazer agora o nosso exemplo e trabalhar melhor esse conceito. Estamos de volta com a nossa classe animal, com vários métodos que a gente definiu nas aulas anteriores com base nos conteúdos que estávamos aprendendo. Então vamos apertar Ctrl N para a gente fazer um novo script e nele vamos importar a nossa classe animal. E aqui vamos especificar ainda mais o animal. Vamos fazer uma nova classe de mamífero. E como mamífero é um animal, então a gente quer que essa classe herde as características que a gente definiu para a classe animal. Logo, a gente passa o nome da classe mãe como argumento aqui no cabeçalho da definição da classe. Por hora, vamos deixar essa classe sem nada, só com que ela herdou da classe animal, para a gente ver esse exemplo na prática. Vamos dar um Ctrl S, vamos salvar esse script aqui como vertebrados, salvar, e vamos executá-lo. Então agora, quando a gente criar um novo animal, leão por exemplo, a gente pode fazê-lo como animal, como a gente fez nas aulas anteriores, mas agora a gente pode fazê-lo como um mamífero. E ele já herdou também o método init, como todos os outros métodos que a gente definiu para a classe animal. Então, quando a gente imprimir o leão, a gente vai receber o resultado do método str como a gente definiu. E a mesma coisa para os atributos. Leão.nome, leão.peso. Vamos agora adicionar um simples atributo aqui, nossa classe mamífero. Vamos falar que esse é um animal da classe mamália. Ctrl S, executar. E agora quando a gente cria o nosso mamífero, a gente tem o nosso novo atributo que a gente acabou de definir, o atributo classe. Beleza? E se por algum motivo a gente quiser redefinir como que um método vai se comportar como um mamífero? Por exemplo, na classe animal a gente definiu o método str que imprime o nome e o peso. E se a gente quiser que no caso dos mamíferos imprima também uma malha ou algo do tipo, como que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, a gente redefine o método str, a gente o sobrescreve. No caso, aqui eu quero que seja impresso o que era impresso normalmente da classe animal, o nome e o peso, e eu quero adicionar ao final a palavra mamífero. Então como que eu posso fazer para ter acesso ao que a classe mãe tem? Para isso a gente pode usar a função super, ou super, se você quiser. Super é o mesmo que chamar a classe mãe, ou superclasse. Então com isso aqui a gente tem acesso à classe animal, mãe dos mamíferos, e aqui a gente pode colocar um ponto str. Então aqui a gente está chamando como que seria impresso a classe mãe da classe mamífero. E ao final disso, a gente vai concatenar a palavra mamífero e adicionar uma quebra de linha. Vamos salvar e executar. Então agora, quando a gente cria o nosso leão como um mamífero e a gente tenta imprimi-lo, o que a gente tem aqui
é a palavra mamífero. A gente podia ter colocado uma quebra de linha aqui, talvez, para ficar mais bonito. Mas agora a gente entendeu como que a gente tem acesso aos atributos e métodos da classe mãe dentro da classe filha. E a gente ainda redefiniu, sobrescrevemos o método str, que foi herdado por mamífero. Daqui fizemos uma rápida definição das 5 classes dos vertebrados, os mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes, em que cada um possui uma modificação na função de impressão. Tem aqui adicionado ao fim dos mamíferos a palavra mamífero, ao fim das aves a palavra ave, e por aí vai. E a gente vai fazer o seguinte: algumas aulas para trás a gente definiu uma outra classe, uma classe zoo, que era uma lista de animais, uma lista de animais. A gente estava tratando tudo aqui que a classe zoo iria receber como objeto da classe animal. Isso será importante. Então nós vamos aqui no Python Shell e vamos fazer o seguinte: from vertebrados import todas as classes e from zoo import zoo. E aqui a gente vai criar um zoológico Z1 e vamos adicionar a esse zoológico um réptil e vamos adicionar também a esse zoológico um mamífero. Vamos pedir para imprimir e pronto, tudo funcionando do jeito que a gente queria. Dentro desse zoológico Z1 nós temos uma cobra, que é um réptil, e um leão, que é um mamífero. Mas tanto a cobra quanto o leão são animais. E dentro de Z1 eles foram interpretados e tratados como se fossem objetos da classe animal. E é isso que a gente chama de polimorfismo. Polimorfismo é essa possibilidade da classe mamífero ser interpretada e da gente trabalhar com ela como se ela fosse da classe animal. E o mesmo para a classe réptil. E todas as 5 classes que a gente definiu, que a gente pode trabalhar com elas livremente dentro dos zoológicos, porque dentro dos zoológicos a gente definiu que a gente trabalharia com animais. E essas 5 classes são herdeiras da classe animal. É claro, a classe mamífero, ela pode ser interpretada como animal. Ela não é de fato a mesma classe. Se a gente for fazer um type e perguntar se é igual ao outro type, a gente está fazendo uma pergunta explícita se essas classes são a mesma. E isso é falso. Isso é falso. Mamífero é a classe mamífero, animal é a classe animal. O que a gente está pontuando aqui como polimorfismo é um pouco mais abstrato que isso. É a possibilidade de interpretação. É no nosso código que trabalhamos com animais aceitarmos mamíferos, porque afinal, mamíferos são animais. E aqui a gente encerra esse vídeo e o conteúdo do nosso curso online gratuito de Python. Esperamos de verdade que você tenha aprendido, praticado e gostado desse curso e dos materiais que a gente preparou com tanto carinho para você. Não esqueça de deixar o like, se inscrever em nosso canal e compartilhar esses conteúdos que a gente faz. Fique atento nas redes sociais do PET para mais e é isso aí. Até a próxima!